Hello people! Sejam bem-vindos aí à nossa terceira aula do nosso curso de inglês básico, e nessa aula nós vamos falar sobre o tema people, tipos de pessoas em inglês, kind of people. Então se você quer saber como falar todos os tipos de pessoas aí em inglês, aguarda aí depois da vinheta. Let's go then! Vamos lá então, continuando aqui com a nossa super série aí do curso de inglês básico, com inglês mais fácil aqui com o Teacher Lucas. E vamos já, sem mais delongas, começar com os tipos de pessoas. Então, eu vou começar aqui, kind of people, iniciando com esse, praticamente todo mundo conhece, né? Esse é o bebê, que em inglês é baby. Então, repitam comigo. Baby. Boa. Agora, próximo tipo de pessoa aqui que eu separei para vocês é menino. Menino em inglês é boy. Então, repeat with me. Boy. Legal. Esse também a maioria conhece. Agora a menina. Menina em inglês, girl. Repita comigo, girl. Legal, aí tem que dar uma enrolada na língua para falar esse R e o L aí, né? Mas com a prática vai ficando cada vez melhor, tá bom? Vamos então para a próxima pessoa, para próximo kind of people. E aqui eu trago para vocês o teen. Teen, que é adolescente, né? E pode ser teen ou teenager, tá bom? Teen ou teenager, tá? Porque o que acontece? Teen vem dos numbers, vem dos números, né? Então, eu até dei uma aula falando sobre numbers, então eu recomendo que você veja essa aula sobre números aí, que eu ensino a falar até 999 trilhões em inglês em menos de meia hora, tá? Então eu recomendo que você assista esse vídeo sobre numbers, e lá eu explico que os números do 13 ao 19, todos eles terminam com teen. Por isso que do 13 ao 19, que é a idade, bateu mais ou menos com a idade da adolescência, né? Então por isso que quem é adolescente é chamado de teen ou teenager, porque age é a época, né? É o momento em que se vive a adolescência, né? Então teenager, né? Age é época, ager é quem faz parte dessa época, né? Então quem faz parte da época da adolescência, por isso teenager. Então teenager ou teen, mesma coisa, tá? Pode ser qualquer um dos dois. Então, repeat me. Teen. Teenager. Aí, legal. Vamos lá, continuando sem mais delongas aqui, para próximo kind of people. E aqui tem uma característica importante, né, do inglês, né? Começa aqui uma característica importante do inglês, que é o plural, né? O plural irregular, porque no inglês tem algumas palavras no plural que elas não têm o S no final, né? Elas não têm o S, como no português, né? Então, homem, homens, né? No inglês, algumas sim, algumas têm o S depois da palavra, né? Então, se eu vou falar, por exemplo, smartphone, que seria um smartphone, um celular, e se eu falar mais que um, eu vou falar smartphones, tá? Acrescentando um S, tá? Então, de regra geral, as palavras em inglês terminam com S no plural, assim como no português. Mas tem algumas exceções, tá? Que querem dizer plural, mas elas não têm o S. É o caso de homem, tá? Nós temos um homem, que é o man, né? Então, vocês já conhecem, aí tem vários man, né? Tem o Superman, tem o Spider-Man, né? Que é o Homem-Aranha, tem o Batman, né? Que é o homem morcego, bat é morcego e man é homem, tá? Então, man é homem. E homem no plural, man, é muito parecido, tá? Muito parecida a pronúncia. Então, o que acontece? Quando você se deparar com a palavra homem em inglês, você vai lembrar que um homem é man com A,
e mais que um, no plural, men, com e, tá bom? Então, na pronúncia é praticamente igual. Então, como que você vai saber na pronúncia se estou falando de um homem ou mais que um, ou mais homens, por exemplo? Depende do contexto, tá? Então, na dúvida, avalie o contexto e aí você vai conseguir identificar se está se falando homem no plural ou no singular. É mais recomendável, tá bom? Então, repita comigo. Man. Legal. Agora vamos para o próximo. Agora aqui é mais fácil, né? Agora aqui tem uma diferença grande na pronúncia, porque mulher no singular é woman. Repeat for me. Woman. Legal. Agora, mulher no plural, a terminação muda só o E, né? Muda, em vez de ser W-O-M-A-N, vai ser W-O-N-E-N. Só que a pronúncia muda completamente. Apesar da palavra mudar pouco, nesse caso da mulher no plural, que são as mulheres, vira women. Women, tá? O O vira som de I, tá? Então, por isso que tem que sempre ficar atento nessas questões de pronúncia do inglês. Tem algumas dicas, né? Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre dicas aí de você acertar na pronúncia, que se chama Magic E, né? Então, depois você dá uma olhada lá na minha lista de vídeos. Esse Magic E é muito legal para dar umas dicas de como você acertar a pronúncia. Mas, via de regra, é na prática, né? Você vai praticando, ouvindo, cada vez mais vezes você vai acostumando a ouvir essa palavra, e você, quando for pronunciar, dificilmente você vai pronunciar errado, né? Por isso que eu falo da importância da gente sempre estar praticando o ouvido, né? Praticando o listening em inglês, tá bom? Mas vamos lá então comigo, repeat for me. Woman. Women. Legal. Bem, então, agora tem outro tipo de pessoa aqui que também tem uma diferença no plural e no singular, tá? Que seria criança. Então, criança no singular é child. Child. O D, ó, ele é bem suave, tá vendo? Child. O D morre no dente, ó. D. A gente não fala child. É igual a gente falaria no português, puxando o D mudo mais com som de I, né? Não. O D é como o som morre ali no D. Child. Tá? E crianças no plural já muda bem o som, já vira children. Tá? Então, child ou children. Tá? Children já seriam crianças no plural. Inclusive, quando a gente se refere normalmente aos filhos, né? Aos filhos, se a gente está perguntando sobre os filhos de alguém, a gente vai usar a palavra children, tá? Para se referir quando a gente está falando de crianças, my children, minhas crianças, né? Meus filhos, para falar de crianças que são suas, certo? Porque a gente tem outras crianças aqui que são kids, tá? Então, kid no singular, tá? E essa sim, só acrescenta o S no final, kids, crianças no plural, tá? Então, são sinônimos, tá? São palavras que significam a mesma coisa. Child e kid são criança, em inglês no singular, e children e kids, crianças no plural, tá bom? Combinado? Então, repeat for me. Kid. Kids. Legal? Bem, vamos continuando. Então, vocês sabem que na minha aula aqui do inglês básico, eu não ensino apenas palavras soltas, né? A gente sempre pratica com frases, e aí o que eu trouxe para essa aula, para a gente começar a praticar? Os pronomes demonstrativos, né? Então, qual que é o pronome demonstrativo? Né? Eu vou trazer primeiro o this. This pode ser este, esta ou isto, tá? Então, este, no caso, quando eu for me referir a alguém que se identifica como um gênero masculino. Esta, se alguém se referir como gênero feminino. E isto, quando for referente a alguma coisa, né? Alguma coisa que não é ser humano. A tradução para this vai ser isto. Mas percebe que this
Então, ele é sui generis aí, né? Ele serve para qualquer descrição de qualquer gênero, né? Então, no inglês é muito comum isso, tá? No inglês é muito comum, em uma palavra você consegue usar para qualquer situação, em qualquer gênero, masculino, feminino, tá? Então isso é comum no inglês. E como que você vai saber se é isto, se é esta, se é este? Aí depende do contexto, tá? Então muita coisa do inglês que eu gostaria que você abrisse a mente é isso. Você não precisa traduzir tudo ao pé da letra. O interessante é traduzir na sua mente, para depois você pensar em inglês, a frase, né? Então, nesse contexto de frase vai ser mais fácil para você identificar. Então, eu posso falar this is t-shirt, isto é camiseta. This is tablet, isso é um tablet. Então, a gente não precisa se preocupar se aquilo está no masculino ou no feminino, né? Então, a camiseta é feminino, então a camiseta, o lápis, a borracha, né? No inglês não tem essa preocupação, é mais simples, tá? Uma língua bem mais simples do que o português, tá? E o verbo to be is, tá? A gente vai falar com mais calma do verbo to be, mas aqui nós já começamos a trabalhar um pouco com ele. Aqui nós temos o primeiro verbo to be, que é o verbo is, que significa é ou está. Então nós vamos utilizar então essas duas palavrinhas que a gente está aprendendo hoje, o pronome demonstrativo, que é o this, e também o is. Legal? Are you ready? Está pronto? Então, ó, vamos para o primeiro aqui, exercício. Exercise number 1. Ó, this is man. Ó, aqui já está respondido, né? Este é homem, tá? Então, próximo exercício. Ó, this is, então este ou esta é, né? This is girl, ok? Esta é a menina, tá? E aqui eu tenho outros exercícios para vocês, aqui ó. Exercise 3, exercício 3. This is, e aí, o que você acha que é? E exercise 4, exercício 4. This is, o que você acha que é? Bem, então pessoal, olha, esse material que eu estou mostrando para vocês, esses exercícios que eu estou passando para vocês, eu montei um material, né? Eu e minha editora, a Victoria, nós montamos um material bem legal em PDF, que eu estou deixando aqui no link da descrição, tá? Então é um material em PDF gratuito para você baixar, né? Ele está no link do meu Google Drive, então você vai lá entrar e você pode baixar esse PDF para você estudar, né? E praticar mais. Você vai dar uma revisitada na aula, né? Nas palavras, e aí você vai conseguir responder. Já tem as respostas corretas, tá? No final desse PDF vai ter as respostas, você pode conferir para ver se você está acertando, se você está errando, como que estão os seus estudos no inglês. Então isso é bem legal, porque aí você pode conferir como que está o seu aprendizado, se você está aprendendo legal, se não, se você tem alguma dúvida. Agora, se você tiver qualquer dúvida, eu vou pedir para você para escrever aqui um comentário na seção de comentários. Também, se você está gostando dessa série aí voltada para o inglês básico, curta, compartilhe com aqueles seus colegas, aquele que não tem noção nenhuma do inglês, que nunca estudou, que nunca pegou, mas aquele que também está enferrujado, sabe? Aquela pessoa que estudou inglês, mas há muito tempo atrás, não lembra de muitas coisas. Então, aqui eu trago, você vê, algumas palavras são simples, mas depois a gente trabalha com frases utilizando essas palavras. Então, no inglês é muito mais útil, ao invés de você aprender palavras soltas, você aprender frases que você vai utilizar realmente em situações reais que você precisar do inglês, tá? Agora, para você se desenvolver ainda mais, eu convido você para conhecer o curso Inglês com a Gringa, que é da Alessio Alvino, tá? Então tem um link aqui na descrição. Pelo meu link você pode ver todas as informações lá, os depoimentos de quem já fez o curso, né? Os módulos, então tem inglês básico, inglês intermediário, inglês avançado, inglês para negócio, e o preço é a melhor parte.
menos de R$ 30 por parcela. Então é muito barato, muito fácil você realmente desenvolver seu inglês. Então lá também tem desde o básico. E o que acontece? Se você comprar com o meu link da descrição, né? Você vai entrar no meu link da descrição, você vai entrar no site da Liceu Ouvindo, você vai conhecer tudo. E aí se você gostar, você vai lá e clicar em comprar, né? A partir do momento que você clicou em comprar, eu identifico isso daí, né? Identifico sua compra e aí eu consigo também te fornecer o meu suporte, né? Então você vai ter o suporte da Liceu Alvino, né? Então você pode mandar mensagem para a equipe dela no WhatsApp e para mim também eu vou estar à disposição para te dar um suporte no WhatsApp. Se tem alguma dúvida, né? Tem alguma pergunta, quer praticar alguma coisa, você pode me chamar no WhatsApp que a gente troca uma ideia. E também esse curso básico também eu vou deixar ele organizadinho e você vai ter acesso a mais exercícios se você quiser. Se você tiver dúvidas sobre o curso, tal, você pode tirar as dúvidas e eu posso passar mais exercícios para você, tá? Então quer dizer, você vai ter uma solução completa para você realmente elevar o nível do seu inglês. Legal? Combinado? Bem, então é isso. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo na próxima aula, hein? Não perca. See ya!